Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave. E hoje nós vamos falar da segunda temporada de The Last of Us 2, falando o que achamos, uma série que tá repercutindo aí, tá dando o que falar. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E vamos pro vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser mais sem corte porque eu tô sem tempo, você deve ter visto como diminuiu o número de vídeos no canal, mas eu quero retomar. E também porque eu quero ter mais uma conversa assim sobre o que eu achei da série. Primeiro assim, não é uma série ruim, mas a primeira temporada elevou o patamar muito pro alto, assim, o sarrafo tava lá em cima, principalmente porque foi uma série que soube mudar muita coisa do jogo pra funcionar como série. E essa segunda temporada me deixou com a impressão de que eles viram que deu certo mudar muita coisa e mudaram até o que não precisava, querendo se justificar que eles fizeram isso na primeira. Então, por exemplo, se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vou até postar também, um texto que eu escrevi na época do jogo ainda, de The Last of Us 2, em que eu falo sobre como ele é um jogo sobre ódio e vingança, e que ele mostra que isso não vale a pena, eu já diria seu Madruga, porque é uma parada que nunca acaba. A vingança, o ódio, ele só vai te consumindo até um ponto em que você perdeu tudo. Esse é o grande lance do jogo, né? E o problema disso é que, pra quem não viu, ainda quem não jogou o jogo, só viu a série, pode ser que tenham spoilers. Então, o fato até de eu estar falando mais lento, sem corte, é a chance de você pular, porque eu vou abordar bastante coisa baseada no jogo que influenciou a série, obviamente. Então, a gente tem a questão de que provavelmente na próxima temporada, né, os atores, os produtores já devem entender, vai ser focada na Abby, que nem é o jogo. O jogo é muito similar ao que o Tolkien fez no Senhor dos Anéis a partir do segundo livro, né? Você joga totalmente com a Ellie, e aí quando chega num determinado ponto da trama, que é o fim dessa segunda temporada, você volta e começa a jogar com a Abby. E aí você vai desenvolvendo a personagem, porque o jogo te deixa no escuro para você estar 100% do lado da Ellie, né? Ah, mas ela faz coisa e faz, mas você, cara, você jogou o primeiro e o segundo jogo, você tá ali com sangue nos olhos, você quer vingar o Joel, você vai atrás. E me parece que a segunda temporada ela quis muito justificar certas coisas ou preparar um terreno para que as pessoas não odiassem a Abby, como no jogo até hoje as pessoas odeiam e não entendem o final. E acabou que ela desvirtuou a própria obra, né? Começa que a gente já sabe o que é a Abby desde o início. Isso eu acho que pra uma série de TV faz sentido você entender que ela é filha do médico, que ela tá buscando vingança. Então a gente sabe por que aquilo aconteceu. Algo que no jogo é só um mistério. E aí tem algumas pequenas mudanças ali para você poder deixar mais palatável pro público. E para mim isso ficou ruim na série, né? E eu vou dar um exemplo lá da primeira temporada, que pra mim foi uma aula de adaptação, né? O episódio do Frank, e eu sempre esqueço o nome do cara, em que não tem nada daquilo no jogo. Mas o que importa é que eles pegaram a mensagem do que aquela parte no jogo pega. No jogo você pega, você enfrenta o primeiro Byaku, e aí você vê que ele é um cara muito parecido com o Joel, e que ele é amargurado, só que a amargura dele levou ele a perder tudo. E quando você joga com o Joel, você percebe muito aquilo. E fica na cabeça do jogador como o Joel não quer que aquilo aconteça com ele. E acaba virando como digamos assim, acaba virando um carinho que ele sente pela Ellie, e ele não se restringe disso, porque ele tem o pé atrás, né, por conta da filha dele, e esse episódio vira pra ele, né? E o episódio justamente é sobre o amor, né? A gente vê o quanto você, mesmo no mundo distópico, você consegue encontrar aquilo, e a gente entende que talvez pro Joel aquilo possa acontecer também, levar uma vida minimamente normal. E eu acho que você pegou a mensagem e você adaptou ela muito bem pro meio que é a série de televisão em comparação ao videogame. Enquanto que aqui, não. A história do 2 é muito mais complicada, é um desafio muito maior para quem faz a série, mas a moto passando. Mas a questão é que aqui eles quiseram mostrar todo o tempo, e eu acho que antes do tempo, até pensando que a próxima temporada vai ser mais focada na Abby, o quanto a vingança é ruim. Então meio que a gente já entra nessa segunda temporada
discordando da Ellie antes da gente entender o outro lado. Eu acho que isso diluiu a narrativa, sabe? Como se quisesse, gente, o que a Ellie tá fazendo é errado, sabe? Vingança é errado a qualquer custo. Ela tá torturando pessoas, ela mata uma mulher grávida. Eu acho que as pontuações disso são muito pro público entender que ela tá errada antes do fim. E isso pra mim simboliza um momento que é muito importante no jogo e que no final do jogo, já foi colocado aqui nessa temporada. Pra mim isso é uma quebra de ritmo enorme, que é aquela conversa que a Ellie tem com o Joel, em que ela fala que ela não sabe se ela consegue perdoar ele, mas ela tá disposta a tentar. Pra mim aquilo é muito o resumo do que é a jornada do jogo. Você passa o tempo inteiro com aquela raiva, entendendo, porra, ela tirou o Joel de mim e tudo mais, e você pensa que era tudo pelo primeiro jogo, e aí você vai tendo os flashbacks, que você descobre que a Ellie descobriu o que tinha acontecido. Isso eu acho que a série até acertou, né? Porque no jogo ela vai lá até o hospital, descobre as paradas e volta. Eu acho que ia ficar muito inverossímil pra uma série isso acontecer. Então o lance dela pegar nas entrelinhas ali do que o Joel faz, de sempre tentar fazer aquela mentira branca, digamos assim, que é o que deixa as pessoas mais em paz, né? Faz com que elas escutem o que elas precisam ouvir e tudo mais. Acho que ali foi uma boa sacada. Mas aquele diálogo, no final, ele é muito mais dolorido, porque a gente pensa que, poxa, era o pai dela, ela buscando vingança, e talvez ela ter feito o que ela fez foi passar dos limites, e foi bastante. Só que quando aquele diálogo vem no final, pra mim ele pesa muito mais, porque ele mostra que a verdadeira raiva da Ellie não era com a Abby, né? Diretamente era, mas no sentido, o motivo da Ellie ir tão atrás assim da vingança é porque ela estava disposta a perdoar o Joel, ela sabia que ela eventualmente perdoaria ele, mas ela não teve tempo de fazer isso. Então é um ódio que também é contra ela mesma. E eu acho isso muito impactante no jogo. E tiraram isso, né? Justamente pra tentar fazer com que a gente aceitasse mais, talvez, o que ele tá fazendo, mas eu acho que justamente por eles quererem colocar as coisas ali, tipo, olha, ela tá errada, acabou fazendo com que, pra uma grande parte do público, essa é a crítica, pelo menos que eu ouvi nos círculos em que eu ando, das pessoas que assistem, de que ele seja uma pessoa só birrenta e impulsiva. Enquanto que no jogo, óbvio que é muito mais fácil quando você tá jogando, né, mas você entende aquilo. E eu acho que a série ela errou nisso. E o timing dela também foi bem ruim, assim, por exemplo, o romance dela com a Dina, eu gosto, eu acho que funciona muito no jogo, mas na série eu acho que o timing, a revelação da gravidez, a relação que elas têm logo ali, dentro de Seattle, acho que no se passa, sabe, são só 3, 4 dias em Seattle, e a série que deveria muito mais passar a sensação de urgência que você tá nessa cidade, que tá em pleno conflito dos Serafitas com os lobos, eu acho que a série não, ela dilui isso, parece que tá tudo, a gente vai achar eles, deixa pra amanhã, daqui a pouco a gente vai. Enquanto que no jogo cara, a gente tá aqui no meio do território inimigo, com a bala comendo e gente morrendo e sendo esfolada. E a gente tá meio que de conversinha, sabe? E eles deram 3 meses da Ellie no hospital pra poder fazer isso e tudo mais. Eles deixaram também a figura do ódio só na Ellie, né? No jogo o Tommy é o primeiro que parte pra parada e sai matando a galera, porque ele também tá com muito ódio. Eu acho que isso vai cobrar um preço também lá pra frente na narrativa. Então, assim, o timing tá bem ruinzinho. Os diálogos são bons quando a gente vê que são desenvolvimento de personagens, mas eles são totalmente fora do tempo que eles deveriam acontecer e perdem todo o peso deles. Óbvio que tem coisas boas na série. Eu acho que o Isaac, né, que eu gosto muito do ator, ele também dubla o personagem do jogo, ele tá muito bem. Mas alguns problemas. A Abby não ser musculosa. Óbvio que comentar sobre eu esqueci a palavra, né? Sobre a aparência de alguém é complicado.
Mas eu acho que a escolha da Abby não ser fortona também pode ser pra agradar uma parcela do público meio tóxico, sabe? Porque uma das coisas que mais atingiu aqui, a Ellie no jogo ela é bonita, entendendo toda a questão do subjetivo, e as pessoas não gostaram da Bella Ramsey como escolha, porque ela não é tão bonita, e pipipipopó. Mas eu acho que você ter colocado uma mulher forte fora do padrão do que é considerado bonito pela sociedade era importante pra essa história, porque não é o visual dela, né, que é importante, mas sim uma pessoa que se enrijeceu, que aquela forma dela mais forte é uma forma dela se blindar contra o mundo. Então eu acho que foi uma opção pra, tipo, ficar mais palatável para um público, talvez um público que não seja tão legal de você dialogar, e acho que foi meio covarde da série ter feito isso. Mas assim, eu acho que essa terceira temporada tem um desafio enorme, porque a jornada da Abby ela é de redenção. E eu não sei se com as mudanças que eles fizeram na segunda temporada vai ter tanto peso de você perceber, caramba, talvez a Ellie estivesse errada, porque essa segunda temporada já tá todo mundo, cara, a Ellie tá errada, ela tá impulsiva, ela tá agindo, ela matou essas pessoas, ela não tá pensando direito, então eu acho que eles quiseram pontuar muita coisa que também dilui a terceira temporada, tira peso, né? Você vai mudar a protagonista e aí você vai conseguir manter a sua audiência, você vai conseguir fazer isso. Eu fiquei com um gostinho meio agridoce nesse final. Não acho ruim, mas como eu falei, o patamar da primeira temporada tá aqui e o da segunda tá aqui. O que ainda é bom se a gente parar que, tipo, sei lá, tudo tá bem abaixo. Mas eu fiquei bem triste com o potencial que é a segunda temporada, porque eu gosto muito do segundo jogo. Eu acho que é uma grande história a ser contada e que foi um pouco desperdiçada aqui nessa série. O que é uma pena, porque o trabalho estava sendo bem feito até então e eu acho que conseguiu desagradar todos os lados. Até a galera mais nerdola chata, que já não gostava da primeira temporada, e a galera que gostou também ficou meio insatisfeita. Eu acho que é isso que eu tenho a falar. É um vídeo mais longo aí para vocês analisarem, discordarem. Por favor, deixem seus comentários. Lembrando que os vídeos a gente está tentando voltar porque a gente tem também nossos apoiadores aqui, ó, que apoiam o nosso trabalho, que estão no nosso grupo do WhatsApp. A partir de R$20 você pode conferir lá. E lembrando que a ideia é trazer mais vídeos e sempre ajuda vocês comentarem, vocês hyparem, deixarem um like. A gente agradece, quer trazer mais vídeos, eu prometo. Nem que seja nesse formato um pouco menos edição, mas sempre conversando com vocês. Me digam o que vocês acharam. Muito obrigado e até a próxima.